Então pessoal, vamos dar uma olhada nesse painel do Antônio. De cara a gente pode ver que tem vários riscos, o acrílico está bastante riscado, não é nenhum risco profundo, não é nenhum dano mais severo, é uma coisa não tranquila de polir, de limpar, mas não vai ficar sequela, vai ficar bem legal isso daqui depois de trabalhar. Porque tem alguns que realmente aí tem trinca, tem alguma coisa assim, mas aqui não tem trinca nenhuma não, é só bastante riscado mesmo, não sei se vai ficar muito visível. Vou pegar um ângulo aqui que dá pra ver bem que tá bastante riscado, mas a gente vai resolver isso aqui. E ele veio para cá com a suspeita de que o velocímetro não está funcionando. Eu falei para o Antônio que é bastante raro esse painel dar problema de não marcar velocidade. Normalmente está ligado a sensor de velocidade, aterramento do sensor de velocidade. Uma hora eu faço um vídeo sobre isso que é bem interessante. E o próprio sensor de velocidade com problema, né? Então vamos ligar o bichinho aqui. Ele tem problema numa lâmpada, são duas lâmpadas paralelas, então ele está meio fraquinho, e uma lâmpada aqui realmente não funciona mais. Estava funcionando, saiu de lá funcionando, inclusive a desse lado aqui está com mau contato, dependendo do movimento que você faz ela apaga. E vocês podem ver que já está marcando a velocidade. Eu vou aumentar a velocidade aqui, ó, e ele está dentro dos parâmetros que deveriam. Pelo sinal que eu estou gerando aqui, está tudo certo. Para quem não conhece, esse painel vai até 254. É uma limitação da programação aí do microcontrolador chegar nesse valor de 254. Tá tudo certo, o voltímetro está funcionando, tá tudo ok nessa parte eletrônica. Vou aumentar a tensão aqui, ele reconhece, porque quando ele começa a ter uma variação do velocímetro, ou o velocímetro travar em algum número, ou ficar uns caracteres estranhos, normalmente as barras aqui também ficam esquisitas, e aí é um problema de processador. Ele começa a medir a tensão errada. Por exemplo, agora, eu vou baixar um pouquinho mais aqui. Quando tem problema no processador, agora eu tô com 10 volts, só para vocês terem uma ideia. Quando tem problema no processador, ele acaba mostrando 15 volts quando tá com 10, ou você coloca em 15 ele mostra menos. Outra coisa também, o odômetro não tá funcionando. Não dá nem para ver direito porque tá escuro, né? Tá aí, eu tô gerando uma velocidade bem alta, o odômetro tá parado. Vocês podem reparar também, deixa eu desligar a luz aqui de novo, que aqui embaixo tá faltando a luz de lanterna. Essa daí realmente está queimada. Aqui, ó. Queimada, essa aí é facinho de resolver. E desse lado aqui está faltando a luz do freio de mão. E aqui sim está sem soquete, ó. Desse lado aqui, do lado direito, originalmente tem dois soquetes, seja no Monza ou no Cadete. No caso do Cadete vai esse soquete e vai um soquete aqui. No caso do Monza vai esse e vai um soquete aqui, tá? Muda o lugar do freio de mão. E desse lado aqui sempre tem 4 soquetes mesmo, na disposição que está aqui. Sobre essa lâmpada no meio, aqui no caso tem uma lâmpada. Originalmente não vinha essa lâmpada. Não sei porquê. Essa lâmpada deixa o odômetro mais iluminado. Eu sempre coloco para os clientes porque o odômetro fica com uma iluminação um pouco melhor. Sem essa lâmpada ele fica um pouco mais escuro no centro. Eu não sei porque originalmente não vinha. Tem o lugar para colocar a lâmpada. E se você quiser colocar é a mesma que vai no computador de bordo. Eu vou colocar na tela o modelo de lâmpada para vocês. E é isso daí. Tá certo? O negócio agora é desmontar esse cara aqui inteiro. Pessoal, desmontei o painel completamente. A carcaça na parte traseira tá bem sujinha. A luz em cima aqui deixa mais branco do que está de fato. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho essa luz aqui. Aí, ó, dá pra ver melhor agora. Se o foco ajudasse, né? Bem sujinho, tem que dar uma boa lavada nisso. A carcaça, agora eu tenho que aumentar a luz porque a carcaça é escura. A carcaça, como vocês podem ver aí, tem suas poeiras lá dentro, tem bastante risco, que atrapalha a visualização, principalmente durante o dia, né? Pega um pouco mais de luz, tem uma sujeira ali dentro, tem uma sujeira aqui na parte de cima, e é isso. Agora a placa principal, eu já vi algumas coisas estranhas aqui, ó. No encaixe para a lâmpada, a gente pode ver, fizeram uma solda, vou remover essa solda para ver o que acontece. Aqui também colocaram os pelotes de solda, olha isso aqui, que maravilha. Desse lado aqui não tem solda, uma solda aqui também. Então, fazer uma boa limpeza nessa placa, remover essa solda para ver o que acontece.
Pessoal, eu removi todo o estanho que tinha nas trilhas e aí, como eu já esperava, tem umas trilhas aqui estouradas. Primeiro eu vou mostrar para vocês, vou ter que colocar o dedo aqui para não ficar pegando foco lá no fundo. Então aqui dá para ver nitidamente que está faltando um pedaço da trilha aqui. Esse estanho aqui não tá alto não, tá, pessoal? Se eu virar a placa aqui, vocês vão ver que tá baixinho. E a trilha aqui, ó, ela tá descolando, ó. Essa outra trilha aqui tá ok, ela não tá alta. É que quando a gente coloca de frente assim dá um reflexo, parece que tem um pelote, mas não tem, ó, tá baixinha. Essa aqui a gente não vai ter problema. E essa aqui tá no mesmo esquema, faltando um pedaço da trilha nesse lado aqui. É claro, se a gente colocar a lâmpada apoiada aqui e aqui, vai acender, mas eu quero refazer esse pedaço de trilha para deixar essa placa zerada. Sobre o que deve ter acontecido aqui, pessoal, pelas marcas de estanho que tem na própria lâmpada, eu vou mostrar para vocês aqui, tem umas marcas de estanho, ó, debaixo da garrinha da lâmpada aqui, ó, tem estanho, e aqui em cima tem estanho, e desse lado aqui também. Acontece o seguinte, esses contatos elétricos aqui, com a idade, esse estanho acaba oxidando, ficando escuro e dando mau contato. E aí, alguns inteligentes acreditam que se você tacar um estanho qualquer por cima ali, ou tentar soldar a lâmpada, vai resolver. O problema é que quem pensa assim, normalmente, é o cara que tem aquele ferro de solda de 60 watts, que foi esquecido pelo avô em algum lugar, todo enferrujado, com a ponta grossa, e aí o cara vai lá e compra um estanho vagabundo, que é cheio de chumbo, aquele que empelota tudo, que você tem que tacar uma temperatura muito alta para derreter, e acontece que essas trilhas aqui não vão suportar um ferro de solda forte, todo enferrujado, e não derrete direito o estanho empelota e assim, vira uma porcaria. Ferro de solda ou é bom ou você estraga. Tanto a lâmpada original quanto a paralela, ela tem essas abas aqui, esses terminais, e ele tem uma certa inclinação. Aqui na original, essa aqui é Osram, tá? Ela é um pouquinho melhor nesse sentido das garrinhas aqui dos terminais, mas não é muito diferente da paralela. Ela resiste um pouco melhor só. Só que aqui tá cheio de estanho e não vai dar pra ver. Eu vou mostrar na paralela e aí vai ficar fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Se vocês observarem essa abinha do terminal, vocês vão reparar que ela é levantada. Tá alta aqui, ó. Tem uma dobrinha para cima dos dois lados em sentidos opostos. Ó. Essa aqui tá dobrada para cá, se a gente olhar por cima, ó, essa tá dobrada aqui e essa tá dobrada aqui. É exatamente para quando você encaixar na placa, suponhamos que o estilete aqui é a placa, exatamente para essa aba aqui entrar mais facilmente na placa e não arrancar a trilha. Vamos mostrar isso na prática. Ó, vamos lá. Então presta bastante atenção agora nessas abas aqui dos terminais da lâmpada aqui, ó. Eu acho que todo mundo já sacou, mas eu vou continuar falando até concluir. Então se vocês olharem de frente aqui, ó, nesse sentido, a lâmpada encaixa sobre a placa sem grande dificuldade. Agora, se eu tentar girar no outro sentido, essa pontinha do terminal vai tentar arrancar a pontinha da trilha aqui. Aqui está sem trilha, por isso que eu estou fazendo isso nesse canto. Se eu viesse com essa ponta aqui até o lugar que tem trilha, eu ia começar a levantar aquela trilha que já está querendo sair, ó. Olha essa trilha aqui, ó, querendo sair também, ó. Então fica essa dica aí, pessoal. Quando pegar a lâmpada, olha bem o sentido que você tem que girar essa lâmpada, senão você pode estragar o painel. Tá? Pode estragar bem essa placa aqui. Tem como consertar, mas é melhor não estragar, né? Agora aqui, pelo pelote de solda que tinha, pela tentativa de soldar a lâmpada, foi esse tipo de serviço. Alguém tentou fazer com que o painel ficasse ligado e tacou um ferro de solda aí, infelizmente ruim. Eu vou mostrar o ferrinho de solda que eu estou usando para a maior parte dos trabalhos desse tipo. E tá quente, tem que tomar cuidado. Esse ferrinho de solda aqui é muito barato e ele tem controle de temperatura. Deixa eu desligar a lanterna, que senão não vai dar para ver. Ele tem controle de temperatura. Então você gira aqui, ó. Claro que agora ele está bem aquecido, mas ele é barato. Eu acho que eu paguei uns 60 ou 70 reais. Acho que ele tem 20 watts. A pontinha dele, agora tá quente, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas a ponta dele é substituível. Você solta essa parte aqui que tá frisada, eu não vou pôr a mão aqui que tá fervendo, mas você solta essa parte aqui, esse tubo sai e a ponta sai de dentro do tubo. É o mesmo tipo de ponta de estação de solda. Então você pode substituir por pontas excelentes. Então é um ferro de solda barato que permite usar ponta de ferro
ferro de solda de estação de solda. A resistência é interna aqui, diferente dos ferros de solda onde a resistência é mais aqui e ele trabalha com uma dissipação de calor. A resistência acaba tocando aqui na pontinha, então ele aquece muito rápido, ele concentra muito calor e você tem vários e vários formatos. Agora ele está quente há muito tempo, então ele já apretejou aí a ponta de ficar ali no suporte, né? Eu preciso dar uma limpada nele aqui, quer ver? Uma limpada nele. Já saiu aquela carbonização que estava ali. E aí você pode usar ponta chata, ponta curva, tem uma infinidade de pontas, isso aqui é muito legal. Então, ao invés de você pagar R$30 num ferro de solda vagabundo, porcaria, se você gosta de mexer com essas coisas, compra um ferrinho de solda desse aqui para começar. Ele é barato e as pontas você pode usar de estação de solda das mais caras. Isso aqui é bem bacana, esse ferro de solda. Eu vi um vídeo na internet do cara mostrando isso aqui, corri lá e comprei, baratinho, e realmente dá para fazer trabalhos bem legais. Quando eu quero soltar um componente mais delicado, eu coloco ele para aquecer na temperatura mínima, e aí quando eu quero derreter alguma coisa aí um pouquinho mais forte, ele vai numa temperatura mais alta. Não dá para fazer coisas pesadas, mas dá para estanhar até uns fios aí meio grossos. Então, se eu achar o link, coloco aí na descrição. Então é isso, vamos dar um trato nessa placa aqui, porque a coitadinha já sofreu. Tá aí, pessoal, trilhas recuperadas. É claro que não vai ficar totalmente perfeito, porque é uma coisa muito pequena para fazer um trabalho manual. Não ficou alto, que é muito importante para não forçar o terminal da lâmpada. Aqui também, ó, não ficou alto. Com as duas lâmpadas colocadas, tá aí, ó, acendendo. Tá aí, pessoal, o odômetro funcionando perfeitamente. Eu vou deixar ele rodando mais um tempinho aí, pelo menos uns 500 km. E alterando a velocidade dele, eu posso simplesmente diminuir bastante ou deixar numa velocidade absurda do jeito que estava ali, que teria que ser muito rápido, o carro nem chega nisso. Mas de vez em quando eu altero a velocidade, ele vai ficar rodando bastante tempo para eu ter certeza que está funcionando tudo muito bem, e de vez em quando eu vou zerando também. E eu uso isso não só para testar, mas como para chegar na quilometragem que estava. Aí, pessoal, o painel tá pronto. Eu confesso para vocês que deu bastante trabalho para cuidar desse acrílico. Embora ele tivesse riscos bastante finos, não tinha nada muito largo, assim, muito exagerado. Só que eu tive que fazer o processo que eu faço normalmente 2 vezes, porque depois que eu poli a primeira vez essa carcaça, esse acrílico, eu comecei a olhar contra a luz e ainda tinha bastante risco, bem fininho e profundo, tanto que encostava a unha assim, acabava sentindo o risco. E aí eu tive que fazer o processo novamente, mas deu tudo certo, como vocês podem ver aí na imagem. O máximo que tem agora é um pelinho ou outro do algodão de polimento que eu uso um papel de polimento da 3M também, que solta pouco pelo, mas acaba soltando uma coisinha ou outra. Por uma coisa minuciosa, uma peça pequena dessa, você acaba percebendo mais do que um polimento de pintura de carro, por exemplo, que aí você não percebe tanto um pelinho ou outro do papel de polimento, né? Mas aqui na mão, assim, você acaba vendo, por exemplo, aqui no canto, ó, tem um pelinho aqui, ó. Mas tudo bem, dá pra ver que ficou bacana. Realmente gostei bastante do trabalho. Antes de eu ligar o painel, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Esse painel estava com essa aba aqui de fixação quebrada. Embora ainda desse para prender o painel assim, é porque você coloca o parafuso com a arruela, ele acaba segurando. O pedaço que sobra ainda serve para fixar, mas eu acabei refazendo. Eu vou ligar a lanterna para poder mostrar melhor para vocês. Quando eu faço, eu deixo um pouco mais alto e um pouco mais largo a peça. Tanto nesse sentido aqui, quanto na espessura também eu deixo um pouquinho mais largo, para ter um certo reforço aí e não quebrar. Mas o importante é quando você colocar um painel desse no lugar, você não aperta demais aqui, porque o painel já entra meio que encaixado, meio que na marra ali. Depois vai aquela moldura por cima e acaba pressionando o painel. Então esse parafusinho aqui é só para centralizar. Encostou o parafuso? Não se preocupe, ele não vai sair dali, o painel não vai pular fora, não precisa apertar demais. Infelizmente, boa parte dos painéis que eu pego hoje estão quebrados aqui em cima, porque o pessoal vai lá e aperta com uma força aí considerável. Outra coisa também, eu dei um bom trato nessa carcaça. Vocês podem ver aí que ela tá bem branquinha, bem limpa. Deixa eu desligar a lanterna aqui. Aí, ó. Bem branquinha, bem limpa. Coloquei um soquete que estava faltando desse lado. E a luz de lanterna que fica desse lado aqui tinha um defeito aqui na malha. Tá começando a cair um pé d'água agora aqui, pessoal. Então talvez o barulho da chuva atrapalhe um pouco. Mesmo com a janela fechada, o negócio tá forte. E é isso, pessoal. Dos reparos diferentes aí que eu acabei não gravando. Vocês viram o vídeo da placa, né? E agora vamos ligar ele a primeira vez com a luz aqui mesmo.
E aí, como a câmera tá fixa, tem uma luz relativamente forte em cima, o painel não vai parecer tão forte. Tá aí, ó. O odômetro tá funcionando. Bonitinho. Vamos gerar um pouco mais de velocidade aqui. Eu vou desligar a lanterna do celular, que estava direto, que estava atrapalhando. Desligar a luz aqui em cima. Vocês podem ver que o celular está na gravação fixa, exatamente para mostrar o acrílico e tal, então ó, como fica escuro, né? E acaba meio que deixando o painel também um pouco escuro, mas está bem clarinho o painel, está bem tranquilo, tanto que você inclina ele assim, ó, ainda continua vendo numa boa. Eu queria aproveitar novamente e agradecer ao Antônio por confiar no meu trabalho pela segunda vez. Ele já havia mandado o computador de bordo e aí logo em seguida ele já mandou esse painel, né? E queria agradecer vocês também pelos comentários aí, pela força que vocês estão dando. E é claro, eu deixei aí com 88 km por hora só para lembrar da história de 88 milhas por hora, que não seria 88 km, mas tá tudo certo. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Agradeço muito se vocês se inscreverem e derem um like, ajuda bastante. Valeu!